Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, iniciando mais um momento da leitura da palavra. Hoje a leitura do dia 17, nos Provérbios 27, 28 e 29. Também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio cruel e destruidor, mas a inveja pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraça, você tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem um amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldade, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será bem recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terra com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família, e também para as suas empregadas. Provérbios 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como o leão. Quando a nação tem líderes inteligente e sensato, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora os outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém, o que anda em mais companhia é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juro alto e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha.
mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai na mão dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso, ou como um urso feroz, assim é o governo mau que domina o povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito bem depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você estivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Os egoístas sempre causam problema. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo esconde de medo. Quando eles caem no poder, o número das pessoas honestas aumenta. Provérbios 29. Quem é repreendido muitas das vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus domina, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostituta desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas o honesto anda livre e feliz. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas o sábio mantém tudo em paz. Quando o homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Quando o governador dá atenção à mentira, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre é aquele que explora, só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para ver. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é como um país sem ordem.
Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele atenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele estiver a verdade do tribunal, será castigado, e se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. A autoridade de Paulo como apóstolo. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obrigue a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as pessoas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-lo, mas para fazê-lo crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevo nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar, a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes como são ignorantes. Primeiro eles se resolvem quais as medidas que irão usar para se medir. Depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho. E Ele nos deixou chegar até vocês em Coríntio. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer entre vocês sempre, dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela que vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos dos trabalhos feitos por elas. Como diz as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Essa foi a nossa leitura do dia 17. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra.